Wouldn't you say so? Hello? The clock did much more than that. It became the model of the cosmos. Ponto de Mutação, com o título em inglês Mind Walk, é uma produção de 1990. No interior da bela paisagem do Monte Saint-Michel, flagramos um diálogo atual e instigante de três figuras excêntricas, uma física teórica, um poeta e um congressista. Quer abrir a sua mente com este filme provocativo? Então veja mais essa indicação em Cine Semiótica, Cinema sob uma nova ótica. Baseado no best-seller do físico teórico Fritjof Capra, chamado O Tal da Física, Ponto de Mutação é uma adaptação das ideias principais desse instigante livro e conta com a direção do irmão de Fritjof, chamado Burt Capra. O filme aborda o conflito do ponto de vista ocidental, cartesiano e utilitarista, contra o viés oriental, envolto pela noção de complementaridade e continuidade presentes na filosofia do Yin Yang. Desse modo, há claramente um embate entre a física moderna e o misticismo oriental, cujo balanceamento de pontos de vista nos fazem refletir continuamente sobre valores essenciais da sociedade moderna, apesar de a produção já ter seus 30 anos. Valores como globalismo, economia sustentável, poluição, sociedade utilitária e cartesianismo guiam a argumentação de três personagens, cada um com um grau muito característico de excentricidade. Como um signo que basicamente projeta a voz de Fritjof Capra ao filme, a física teórica Sônia é interpretada por Liv Ullmann. Ela é claramente a voz que orienta e ao mesmo tempo contrapõe os argumentos de um poeta e de um congressista estadunidenses, amigos já de longa data. Ambos estão na região do Monte Saint-Michel por motivos distintos. O poeta Thomas é interpretado por John Hurt, que está naquela região a passeio, enquanto o congressista, interpretado por Sam Waterston, é um político conhecido, pré-candidato a um cargo importante, que precisa de um tempo para pensar na sua campanha política. Aqui vale um adendo a respeito do simbolismo presente na região do Monte Saint-Michel. Situado na região da Normandia, ao noroeste da França, a fortificação em homenagem a São Miguel é uma construção do século XIII, local também onde fica a abadia do Monte Saint-Michel. O local suportou diversas invasões, entre elas a de tropas inglesas na Guerra dos 100 Anos. A sua excentricidade está em sua baía ser coberta eventualmente por marés altas, sendo assim um dos pontos turísticos mais visitados na Normandia, cujo fenômeno de inundação é mostrado no filme, inclusive. É nesse local histórico, inclusive patrimônio mundial da Unesco, que três mentes inquietas e experts em diversos assuntos questionam a sociedade contemporânea à medida que passeiam pelo espaço medieval da fortificação. Em lugares abertos no alto do castelo e noutros momentos em salas medievais, as discussões giram em torno do utilitarismo cartesiano ocidental e a destruição progressiva do planeta, liderados pela América do Norte e pela Europa, e a metáfora do tempo mecânico, em contraposição ao Oriente e seu jeito natural, cíclico e renovador, trazido pela filosofia oriental em torno do tempo cíclico das estações, que preza pela complementaridade dos elementos naturais e por uma visão em que a própria natureza funcione como algo inteligente e vivo, que necessite ser respeitado, a fim de que a destruição do planeta seja ao menos retardada. Dentre os assuntos altamente contemporâneos, há uma discussão já naquela época sobre os desmatamentos no território brasileiro, equivalente à quantia de um campo de futebol queimado por minuto. Outras ideias, como a agropecuária extensiva, são postas em xeque, na medida em que essa e outras práticas exploratórias, ao gerar alimentos, geram em outra direção mais desperdício de água e solo de pastagens, por exemplo. A reflexão é sempre crítica e pessimista, mas ao mesmo tempo realista. O ensaio de futurologia presente nos argumentos da física teórica Sônia instiga o poeta a recitar poemas de Neruda, que refletem sobre o movimento cíclico e renovador da natureza e das marés, contrário, portanto, ao que o cartesianismo ocidental prega. O congressista norte-americano aproveita-se dos argumentos do seu amigo e da recente conhecida física para pensar em como produzir uma campanha política rumo a um pensamento mais sustentável de sociedade, sobretudo referente ao desperdício estadunidense, reflexo de uma das sociedades que mais produzem lixo, sendo também uma das que mais usam energia elétrica e petróleo. Não assistam este filme pensando em entretenimento apenas. Para muito além disso,
Os planos sequência do filme produzem cenas que lentamente guiam o espectador ao conhecimento básico das noções da física clássica e do cartesianismo, por meio do signo das peças do relógio, quando os três pensadores visitam a torre do castelo. Além dessa metáfora funcionar como o signo da fundação do Ocidente, funciona sobretudo como um signo de alerta social sobre o quanto o pensamento sustentável e global ajudaria a evitar desperdício de água, entre outros, o que levaria a um caos social. Para isso, os assuntos vão desde a conservação ambiental até a indústria da corrida armamentista, em que os problemas não devem ser tratados de forma cartesiana, separada, como se fossem peças, mas de forma conjunta, sempre valendo-se da metáfora das partes do relógio e do todo harmônico de suas peças, relacionadas metonimicamente a partes do corpo humano, cuja medicina, por outro lado, para que pudesse obter avanços, precisou enxergar o corpo por meio de partes e de sistemas independentes, os seus órgãos, que organizam as partes do corpo em um todo harmonioso. Ao chegarmos ao final, percebemos que toda a questão em torno do Ocidente versus Oriente ganha contornos não propriamente absolutos, mas sempre relativos, em que cada ganho na saúde, na guerra, na indústria alimentícia e farmacêutica representa também uma perda em outra direção. Enfim, penso ser uma produção válida também para ensinar alunos e jovens a pensar sobre a relatividade dos fatos mundiais, pois ao pensarmos somente no nosso quintal, nossa pátria, as coisas tendem a ser mais simples e locais. Mas ao pensarmos no todo, é que as partes mecânicas do mundo devem atuar em harmonia, a fim de que o equilíbrio seja cíclico, orgânico, e não chegue a um ponto em que não haverá mais volta, uma espécie de ponto de mutação. Deixe seu comentário sobre este filme altamente reflexivo. Interessou-se por ele? Já ouviu e gostaria de ver com outros olhos? Não deixe de procurar mais indicações aqui em Cine Semiótica, cinema sob uma nova ótica. Simple pieces, easy to understand, analyze them, put them all back together again, and then you understand the whole. Isn't that what's known as scientific thinking, Miss Hoffman? Really? What you call the mechanistic view, isn't that what the scientific method's all about? Is it? Well, I don't think so, but I'd like to kind of hear from the physicist, Jack.